Glória a Deus, irmãos, boa noite. Gente, o detox, ontem a gente sentou, eu, pastor Tiago, pastora Ana Luísa, para poder pensar sobre o evento, né, que vai acontecer no Carnaval. É um evento inédito. Estava conversando com o pastor Tiago. Pastor Tiago, detox significa desintoxicar. Quando a gente faz uma dieta detox, vamos lá, a mulherada sabe mais do que os homens. Dieta detox de 7 dias. Dieta detox de 5 dias. Dieta detox de 21 dias. Aí você passa ali aquele período todinho só comendo saudável, líquidos e líquidos, suco detox, suco verde, suco amarelo, suco azul, suco de toda cor. Não pode comer carboidrato, não pode comer massa, não pode comer pão, né? E aí é um negócio tão saudável que chega a dar nojo. Tão saudável que é. Para quê? Para você desintoxicar o seu organismo, tirar tudo que não presta do seu organismo, mas no final do período detox você está, ó, linda, maravilhosa, magra, saudável, brilhante, reluzente, né? Assim. Então a gente faz o período detox, né? Para a gente no final ter o benefício de estarmos lindas e maravilhosas. O detox espiritual é a mesma coisa. Só que em vez de marcar o nosso corpo, vai marcar a nossa vida espiritual. Ali naqueles dias nós vamos ter 4 dias intensos de desintoxicação do nosso espírito, da nossa alma, para a gente poder realmente iniciar o ano 2022 como Deus espera, com toda a força, com toda a garra, ativados no nosso espírito, para a gente poder experimentar as coisas do alto, amém, irmãos? Então não faltem, fiquem aí na expectativa que vai ser algo lindo e maravilhoso. Quando a gente começa o ano, a gente começa de um modo geral. Um ano, às vezes, claro, sempre muito motivados, vai ser tudo novo, vamos emagrecer, vamos ir para a academia, vamos orar mais, né? Geralmente a gente vira o ano assim, com essas boas expectativas, mas a gente também tem muitas incertezas. E principalmente no momento em que nós vivemos hoje, de pandemias, de surto, né? Muitas pessoas próximas a nós que nós perdemos, então isso, claro, que gerou em muitas famílias aí um medo, né? Um trauma muitas vezes, né? Pessoas queridas que muitos de nós perdemos, e claro que isso deixa um resultado, uma sequela emocional no coração das pessoas. E é um fato que realmente virou o ano e a gente começa a pensar, e aí, como vai ser esse ano 2022, né? São muitas incertezas pessoais na nossa vida, são incertezas familiares, né? Como é que vai ser a minha família, como é que vai ser a minha casa, como é que vão ser os meus filhos, será que essa pandemia vai entrar dentro da minha casa, será que não vai, será que eu vou perder mais alguém, enfim. Aí são muitas incertezas também ministeriais, né? Se já existia algum sentimento assim de desmotivação, de apatia, por conta de tudo isso que o mundo está vivendo e algo mais. Mas se existia isso, também fica no nosso coração aquela incerteza. E aí, como é que vai ser a minha igreja esse ano? Como é que vai ser a Igreja Plenitude? Como é que vai ser as nossas perspectivas ministeriais para esse ano? Será que vai ter lockdown? Será que as células vão acontecer? Será que a igreja vai crescer? Enfim. E vem muitas perguntas. Porém, em cima de todas essas incertezas que chegam ao nosso coração, a única coisa que a gente não pode deixar de ter é fé. Fé. Não podemos jamais deixar de ter um espírito de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé de que as coisas vão melhorar, de que a igreja vai crescer, que você vai alcançar outros níveis em Deus, que você vai mergulhar no Espírito, que a alegria e a exultação vai acontecer novamente, se você não tem esse espírito de fé, você já está declarando que as coisas vão continuar dali para pior. Não vai mudar. Porque se você não tem fé, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, certamente Deus não vai agir a seu favor. Então, o que não pode faltar para a nossa vida hoje, para a gente realmente iniciar um ano com a perspectiva real
que as coisas vão mudar para melhor é um espírito de fé. Eu queria perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui nesses 2 anos conheceu alguém assim que morreu de Covid? Pode levantar a mão. Assim, uma pessoa, um fulano de tal que eu conhecia longe morreu de Covid. Quem? Tá. Quem teve na família mais próxima a você uma pessoa que morreu de Covid? Ok. Olhe para você assim, bata assim no seu peito. Você está vivo? Você não morreu de Covid, né? Então, assim, gente, o que é que eu quero trazer para você? Que se você está aqui vivo, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Aleluia. Uma época, muitos anos atrás, eu disse assim para o meu marido: você é imortal até que se cumpra todo o propósito da sua vida aqui na terra. Gente, nós somos imortais até o dia que a gente alcançar o nosso propósito. E se a gente alcançou o nosso propósito e Deus nos levou daqui, nos promoveu para lá, amém, alcancei o meu propósito. O que não pode é a gente sair do nosso propósito. É a gente desviar e sair daquele propósito que Deus nos colocou para a gente trilhar e chegar. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto em Lucas 15, onde tem descrito as 3 parábolas. Claro, não vamos ler o capítulo todo, é muito grande. Eu quero só lembrar mais ou menos do que se trata aqui o texto. Nós temos aqui em Lucas 15, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Temos a parábola da moeda perdida. E nós temos também a parábola do filho perdido. O interessante é que nessas 3 parábolas, a gente tem aqui 3 situações de algo que se perdeu. Mas, além da gente ter aqui descrito 3 coisas que foram perdidas, a ovelha, a dracma e o filho, a gente também tem aqui, nesse texto, a possibilidade real de encontrar o que foi perdido. Esse é o mais interessante. É porque a gente perde algo valioso, porque a gente não valorizou, porque a gente não se dedicou àquilo, porque a gente foi negligente com aquela situação ou com aquela pessoa. Mas Deus está dizendo que existe uma possibilidade real de se achar e de se retomar e de se reencontrar aquilo que foi perdido. E aí eu pergunto aqui para cada um de vocês: o que é que foi perdido na sua vida, meu irmão? O que é que foi perdido? Será que o que foi perdido foi a alegria do Senhor? Será que o que foi perdido foi a exultação de estar junto na casa do Senhor, cantando com os irmãos, congregando na igreja? Ah, não, mas eu perdi muitas pessoas de Covid, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu perdi, eu não posso mais sair, me expor, eu tenho que ficar em casa agora assistindo os cultos online. Os cultos online são uma bênção, tem realmente pessoas que não podem, por alguma razão real, assistir um culto presencial. Mas tem muita gente que se acomodou a assistir um culto online simplesmente porque não quer se expor. Mas se precisar ir num banco, ela vai. Se precisar ir no shopping comprar um sapato, ela vai. Se precisar pegar um ônibus lotado para visitar um parente ou ir para o cinema, vai. Se precisar entrar no cinema lotado para assistir o Miranha, vai. Assim, ó, a inauguração do Miranha, lançamento, né? Cadê o Covid, gente? A gente respirava dentro do cinema, porque eu fui, viu? Levar meus meninos. Levei uma galera de 5 adolescentes. Meu menino e mais os amigos. A gente respirava, chega a vir um ar quente. Respirando a respiração do outro. Aí cadê o Covid?
né? Mas para ir para a igreja, que é um local de quantos metros quadrados ali, Paulo? Quase 500 metros quadrados, com a cadeira aqui, outra lá na esquina. Não, eu vou pegar Covid. Então, assim, gente, sabe o que é isso? Na verdade, essa pessoa, ela perdeu algo. Sabe o que ela perdeu? A alegria de estar junto com os irmãos, congregando, indo para a igreja, levantando as mãos, adorando. Porque, gente, o online não é a mesma coisa. Tem que ter o contato pessoal. Claro que a gente tem os nossos cuidados, ninguém é responsável. Usamos máscaras, distanciamento das cadeiras, álcool em gel toda hora, né? Não vamos se abraçar com ninguém, nem beijar muito, vamos ficar ali mais distante, mas vamos lá, botar o olho no olho. Olhar no olho do irmão. Dar um abraço. Tirar uma foto. Neste instante a gente estava dizendo aqui o impacto que foi causado na vida de um visitante na igreja, dele ficar encantado com a igreja, simplesmente porque o pastor puxou ele para tirar uma foto. Por quê? Porque se as pessoas já eram carentes de amor, de afeto, de se sentirem importantes, agora que estão mesmo. Diante de tudo isso, os psicólogos sabem disso, o pastor Paulo é psicólogo. Os psicólogos estão lotados, abarrotados de serviço, porque a sociedade está cada vez mais adoecida com tudo que está acontecendo. E quem é que traz a cura, meu irmão? Jesus. A cura emocional, a cura da alma, a cura dos traumas, só vem na pessoa de Jesus. Só vem com o Espírito Santo. Trazendo cura, libertação, autoestima renovada. Quando você começa a conhecer o amor de Deus, o tamanho desse amor por ti, tu começa a ser curado automaticamente. Então, precisamos da igreja. Se esse mundo não tivesse o Espírito Santo de Deus ainda agindo sobre esse mundo, seria fatal, fatalidade total aqui, caos total. Então, o Espírito Santo ainda trata e ainda é necessário, sim, que a gente tenha as pessoas próximas a nós. Então, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, ela nos traz não só uma verdade de algo que nós perdemos, mas também uma realidade e um ensinamento de que é possível, sim, se trazer de volta o que foi perdido. A parábola da ovelha perdida. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Moeda perdida, lá no versículo 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Observe que aqui essa mulher, ela perdeu uma dracma, uma moeda bem valiosa para ela. Ela acende a candeia, vai varrer a casa à procura da dracma perdida. E a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele partiu para a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. É claro que se a gente for analisar esses textos, a gente vai entender que aqui está se falando de alcançar perdidos. Aqui está se falando de alcançar pessoas que estão no mundo, e aí a gente vai, através da ação do Espírito Santo, trazer a pessoa de volta ao seio de Deus. Mas aqui nas entrelinhas do acontecimento das 3 parábolas, a gente consegue encontrar verdades poderosas, princípios poderosos, que podem trazer referência não a uma pessoa que está no mundo perdido e que você traz para dentro do reino, mas coisas na nossa vida que nós não poderíamos ter perdido e a gente perdeu, por alguma razão.
e a culpa foi nossa. Não foi a culpa do fulano, do cicrano e do beltrano. Mas quando você perde, por exemplo, o relacionamento correto de submissão com seu marido. Quando você perde a segurança do relacionamento com o filho. Quando você perde, por exemplo, o sentimento de alegria e vigor pelas coisas espirituais. Quando você perde, aí a gente pode citar aqui inúmeras coisas que a gente já teve a oportunidade de vivê-las, que o Espírito Santo nos trouxe um dia uma experiência de viver aquilo ali, e que naquela época era tão singular, tão importante, mas hoje parece que não tem mais tanta importância. Mas hoje parece que não tem mais esse valor. Eu perdi aquilo ali. O primeiro amor, por exemplo. Quando a gente se converte, aí é uma paixão, e eu quero fazer tudo na igreja, e eu quero orar todos os dias, e eu quero meditar na palavra, mas, de repente, por alguma razão, eu não tenho mais essa vontade. Eu não quero mais orar, é cansativo, é chato ler a Bíblia, é chato ouvir um louvor, chega até a incomodar meus ouvidos quando eu boto um louvor no meu celular. Ai, que absurdo. Não, gente, acontece. Porque você já está tão assim, frio espiritualmente, apático espiritualmente, que até as coisas espirituais, às vezes, começam a te incomodar. Em vez de você ter alegria e exultar e contar as horas para chegar em casa e poder estar no seu quarto orando, adorando, você se incomoda. Tomara que esse culto termine, está tão chato. Ai, meu Deus, aqui está tão frio nesse culto. Está tão calor aqui dentro. O pastor está tão chato, estou com vontade de dormir. Então, as coisas espirituais parecem que começam a incomodar. A sua dracma foi perdida. E você precisa retomar e achar novamente o que foi perdido. Gente, a única maneira da gente retomar essas coisas espirituais é dando o primeiro passo. É se colocando à disposição do Senhor para Ele começar a fazer novamente. Para Ele começar a acender. Você precisa receber iluminação do céu. Iluminação. O Espírito Santo precisa te iluminar para que as coisas espirituais dentro de você comecem novamente a fluir. Eu quero voltar um pouquinho aqui para o capítulo 14. Do mesmo livro de Lucas, e ler aqui alguns versículos. Olha só, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seu irmão e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo aqui, gente, que se você ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, filhos, irmãos, seja qualquer coisa, mais do que a Jesus, você não é de Jesus. Você tem que pensar na sua salvação, se você a tem. Você não é discípulo de Jesus. É claro que aqui a Bíblia não está te orientando a abandonar teu pai, a tua mãe, os teus filhos, pelo amor de Deus. Jamais. Deus é um Deus de família. É um Deus que abomina o divórcio. Que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. E que precisa ter amor dentro de casa. Enfim. Não é o foco da nossa pregação. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando nesse texto. O que ela está dizendo, que seja o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, ou o teu filho, ou o teu emprego, ou a tua casa, ou o teu carro, ou o teu dinheiro, seja lá o que for, que estiver sendo mais relevante na tua vida, a ponto de estar roubando o teu tempo com Deus, a tua dedicação às coisas espirituais que alimentam o teu espírito, isso está sendo mais importante do que Jesus. Se a Netflix, se o Instagram, se o Facebook consegue ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas do teu tempo, e tu não consegue ter meia hora de oração e leitura da palavra, você está enquadrado aqui nesse versículo. O Facebook, o Instagram, a televisão, a Netflix, está sendo mais relevante, mais importante na sua vida do que Jesus.
Se o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a mulher passou ali 10 anos tentando engravidar, nunca conseguiu, era uma bênção na igreja. Amava Jesus e era o exemplo, mas quando teve filho, apagou. Por quê? Porque o filho consome todos os minutos da vida dela, a ponto dela não tenho tempo para orar, porque o meu filho ainda é pequeno e ele precisa 24 horas dos meus cuidados. Porque o meu filho, ele precisa de mim, eu não posso ir para a igreja hoje, eu preciso ficar com ele. Porque o meu filho hoje... E assim vai. E é isso que o texto está falando. Que às vezes a gente não se atenta e devagarinho a gente vai entrando por esse caminho. De que algumas coisas na nossa vida vão se tornando muito mais importantes e relevantes. E como é que eu consigo identificar que aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela situação está sendo mais importante para mim do que Jesus? Quando ele começa a roubar o teu tempo a sós com Deus. É simples identificar. É quando você começa a olhar para a sua rotina de vida e você começa a perceber que está com uma semana que eu não oro e nem leio a palavra. Porém, todo dia eu assisto um filme. Todo dia eu estou nas redes sociais. Eu dou conta do que está acontecendo no mundo e acompanho tudo o que está acontecendo no Google e no Instagram. Toda a minha vizinhança, eu sei. O dia que a minha vizinha entrou em casa, saiu o horário, quando ela saiu, com que ela saiu. Porque está tudo no Instagram. Ela fotografa tudo e não tem como eu não ver. Porque eu estou aqui, lendo a Bíblia online. Aí fica só passando aqui a foto da minha vizinha. Eu dou conta de tudo no mundo. Só não dou conta da palavra de Deus. Só não dou conta de orar. Então é simples da gente identificar isso. Muito simples. E é exatamente isso que o versículo está propondo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, o primeiro ponto foi algo na nossa vida que está consumindo o meu tempo muito mais do que o meu alimento espiritual. Se você passar 5 dias sem comer, sem beber, você vai ficar fraco, não vai? E se você permanecer nisso aí, estou com raiva do mundo, não quero comer não, vou passar mais 5 dias. Aí tu passa mais 5, vira 10. Chega uma hora que tu vai morrer. Não tem jeito, teu corpo não vai conseguir se manter sem comida e água. A mesma coisa é o nosso espírito. Ele não vai conseguir se manter sem oração, palavra, vida espiritual. É o nosso alimento. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu. Então, se a gente não se alimentar desse pão todos os dias e beber dessa água que é o Espírito, o nosso espírito está fadado a morrer da mesma forma, de inanição, porque você não está alimentando ele. Então, a segunda coisa aqui, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Será que você não pode fazer um sacrifício por Jesus? Claro que carregar a cruz é muito mais abrangente do que você, naquele domingo, não está com vontade de ir para a igreja, mas não, eu vou, porque eu tenho que carregar minha cruz para a igreja hoje. Será que alguém aqui está com esse sentimento de que para a igreja é uma cruz muito grande para carregar? Misericórdia, né? Misericórdia. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que se você chegou nesse nível de inanição, e que se você está fraco espiritualmente, e que se você está sentindo que realmente o seu espírito está só arquejando, precisa urgente de água e de pão, vai para o sacrifício, vai para o quarto, sem querer mesmo. Vai, liga ali um louvor, coloca um louvor, deixa aquilo penetrar dentro de ti. Abre a palavra, vai ler alguma coisa. Ou se você está tão fraco, o teu espírito já está assim em coma, que não consegue nem ler a palavra, bota pelo menos alguém relevante, algum pastor relevante que tu conheça, que possa tu ouvir uma palavra dele e possa entrar dentro de ti. Mas faça alguma coisa, meu irmão.
Faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Antes que você perca definitivamente o rumo certo da sua vida. Que você caia, se desvie. E aí o destrambelhamento é maior. 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós temos uma lição importante aqui nesse texto. E a lição importante aqui desse texto fala de planejamento. Planejamento. Se já caiu a ficha para você do que precisa ser feito, do que precisa ser abandonado, do que você precisa fazer para que esse espírito volte a ser ativado dentro de você, planeje. E faça. Planeje. Faça. Se você já tem a ideia do que você precisa deixar para trás, se organize para deixar. Se você já tem ideia das pessoas que estão te influenciando negativamente e tu está indo na onda deles, planeje, deixa essas pessoas para lá. Faça um planejamento estratégico da sua vida espiritual. Mas a primeira coisa que você precisa planejar é que você precisa urgentemente voltar a ter tempo a Deus, tempo a sós com Deus. Se você já tinha, tenha mais. A menos que você esteja satisfeito com o seu nível espiritual. Aí continue fazendo o que você já está fazendo. Tire aí as 20 horas de oração e jejum que você tira todos os dias. Continue, né? Continue lendo a Bíblia inteira a cada 30 dias. Né? Continue fazendo jejum, né, de 21 dias todos os meses. Continue desse jeito que você está ótimo, né? Mas se você não está fazendo essas coisas nesse nível que eu estou te dizendo, então tenta avançar um pouquinho. Se você só conseguia tirar meia hora, comece a tirar 1 hora. Se você não tirava de jeito nenhum, comece a fazer, nem que seja 10, 15 minutos, mas comece, dê o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, com certeza o Senhor vai dar o segundo passo em direção a você. Aí o seu segundo passo vai ser muito mais fácil do que o primeiro, porque ele já chegou. Aí quando você for dar o terceiro passo, já vai ser muito mais fácil do que o primeiro e o segundo. Porque você está cada vez mais perto do Senhor. E quanto mais perto a gente chega do Senhor, mais vontade de correr em direção dele a gente tem. Mas quando a gente está longe, quando a gente não sente mais a presença dele, é um desafio voltar. Eu sei disso. É um desafio retomar. Mas é fácil. Eu quero dizer para você que não é difícil, que é fácil. Aproveite essa onda que o Espírito Santo está soprando no meio da Igreja Plenitude. Aproveite essa onda que está vindo. Se junte a ela, creia. Espírito de fé, espírito de fé, espírito de fé. Mergulhe no que está sendo ministrado aos domingos na igreja. Mergulhe no que está sendo ministrado nos TADEs. Mergulhe na célula. A célula é um ponto de partida tremendo para esse avivamento espiritual, sabia? Porque na célula você não está só escutando o que o pastor falou, você está esmiuçando ali com o teu líder, está tirando dúvida, aquilo ali está entrando mais forte no teu entendimento, aquilo está entrando na tua vida para fazer diferença de verdade. Tu está ali esmiuçando, pensando, raciocinando, tirando dúvida, dando a tua opinião, falando da tua experiência em cima daquela palavra. Essa semana, a gente está com um grupo, né, das mulheres, gente, me ajuda aí, Ministério de Mulheres, né? Então, a gente está aí com um grupo de 7 mulheres e a gente está no WhatsApp, assim, muito intenso, se falando todo dia, orando umas pelas outras, ministrando uma na vida das outras, lendo a palavra. E essa semana a Regina mandou um textozinho de manhã. Pá! Né? E aí, daquele textozinho, a gente já começou a instigar.
perguntar por que o versículo disse isso, o que é que significa aquilo. Aí o versículo falava da conduta das mulheres, que tinha que ser assim, 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 assim. Aí deu lá bem uns 11 tópicos de como deve ser a conduta da mulher. Aí eu, para poder logo dar uma instigada, eu disse, bora lá, gente, vamos fazer uma relação aqui das coisas que a gente ainda precisa melhorar. Se alguém tiver coragem. Né? Então, assim, terminou que a gente levou isso para a nossa reunião presencial e a gente lá ainda esmiuçou 2 ou 3 versículos, não foi? E a gente ficou lá, mais de meia hora falando sobre aquilo. Aí no final a pastora Mari disse assim, pastora, foi ótimo, porque senão teria sido só um texto que a gente leu. Ah não, foi a Jéssica. Leu, passou, esqueceu e não fez efeito nenhum na nossa vida. Mas quando a gente esmiuça, quando a gente conversa sobre a coisa, quando a gente abre os horizontes para entender o que está por trás daquelas linhas, aí sim é onde a palavra deixa de ser a palavra logos. Aí é quando a palavra deixa de ser a palavra logos, que é a palavra escrita somente, para ser uma palavra rema, que entra dentro de você para trazer transformação. Então a célula é um ponto importante para você que está desanimado, está triste, ou está desesperançoso. Vá para a célula. Ali você vai encontrar também esse mover que está vindo sobre nós, dentro das células. E vai ser uma onda que vai vindo, vai vindo, vai vindo, e vai te levando, e vai te arrastando, e vai te arrastando. Mesmo que você não tenha esse desejo todo no momento surgindo, mas se você estiver dentro da onda, a onda vai te levando e vai te arrastando, e vai te arrastando, e daqui a pouco tu também está totalmente submerso a tudo isso e a todo esse mover que o Senhor já começou na igreja Plenitude. Amém? Agora, se você ficar de lado só olhando e batendo palma e achando tudo lindo e não cair para dentro, as pessoas vão avançar. A igreja vai avançar. E eu não estou falando de números, eu estou falando de relacionamento com Deus. E você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Então, o passo inicial, o Senhor já começou a fazer. Agora, precisa, se você quer ser invadido e inundado por tudo isso, você precisa cair dentro. Cair dentro é participar, é se envolver, é estar atento e ter espírito de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. 8:45. Eu quero tirar um tempozinho de oração, mas eu não quero orar por você, mas eu quero orar com você. Com você. Paulo, se puder ajudar no louvor. Antes de qualquer coisa na nossa vida, eu aprendi uma coisa agora recentemente, gente. Não é que eu aprendi, porque na verdade eu sempre soube, mas parece que isso está sendo muito forte dentro de mim nesses últimos dias. Se fortalecer e se encher do Espírito antes de qualquer coisa. É realmente deixar que o Espírito Santo cresça dentro de mim. Cresça dentro de mim. Me deixe cada vez mais sensível ao que Ele quer, para depois começar a fazer algo. É claro que tem muita coisa que a gente já está fazendo, né? O barco está caminhando, a gente já está aí com as células, com tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse momento inicial agora, antes de qualquer crescimento que você deseja para a sua igreja, antes de qualquer boom, que venham muitas pessoas, que de 100 se tornem 1000, antes disso, o momento agora que o Senhor está nos chamando, não é para olhar para os números. É claro que os números criam uma expectativa em nós e nos alegram. Ótimo, maravilha. Mas o momento agora, observe, tente discernir. Seja inteligente. Observe o que está sendo ministrado pela sua liderança na igreja. E seja inteligente. Tente discernir o momento. O momento agora é de você cair em campo
e regularizar, vamos dizer assim, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual. É você buscar com muita intensidade o Espírito Santo e o mover dele em você. O mover dele em você. O momento agora é esse. Então vamos estar atentos para que esse momento não passe e você não faça o que você precisa fazer, que é se lançar nesse espírito de fé e buscá-lo intensamente. Então eu quero orar junto com vocês. Eu não quero orar por vocês. Orar por vocês é eu pedir que vocês fiquem aí, eu ore por vocês. Não quero. Eu quero orar com vocês. Eu quero levantar aqui um clamor. Que você ore aí de onde você está. Que você abra a sua boca. Que você clame ao Senhor. Que você consiga colocar para fora o que está dentro do seu coração. Que você possa dizer agora para o Senhor quais foram as suas frustrações do ano de 2021 e de o que você espera que aconteça em 2022. Não adianta você receber a nossa oração. Precisa que você ore, precisa que você se coloque diante do Senhor. O mover do Espírito, ele é individual. Eu não acredito nesse negócio de transferência de unção. Não sei não. Pode até ser que exista, mas eu sou meio assim. Porque eu acho que o mover é individual. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele olha para dentro de nós. E aí Ele vai lá no íntimo do nosso ser para sondar o que é que nós estamos desejando. Ele fica sondando e observando o nosso coração. E Ele vai nos dar conforme os nossos anseios, conforme os nossos desejos. Pai bendito, eu te oro nesse momento, Pai. Coloco a nossa vida diante de Ti. Que Tu possas fazer em nós, Pai, o que Tu já fizestes um dia. Quando nós tínhamos alegria, exultação, prazer, Senhor, na Tua obra, no Teu reino, nas coisas espirituais. Mas que Tu possas fazer mais, muito mais, do que um dia nós já pudemos experimentar em Ti, Pai. Que Tu possa nos levar a outros níveis, mais adiante, Senhor, de relacionamento contigo, de compreensão. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, para a gente discernir o momento que Tu está nos lançando agora, Pai. Não deixe os nossos olhos ficarem fechados, apáticos, sem discernir o que Tu está fazendo, mas abre os olhos dos Teus filhos, Pai, para compreender, Senhor, o que Tu já começou a fazer em nós, Pai. E nos leva junto nessa caminhada gloriosa, que é de Te servir, de Te amar, de nos lançarmos na total dependência a Ti, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para contemplar a Tua beleza, Pai. Porque na hora em que começamos a contemplar a Tua beleza, o nosso coração começa a se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar por Ti, pelas Tuas coisas, Pai. Oh, Jesus, faz esse milagre acontecer em nós. Nos enche do Teu Espírito a cada dia. Nos enche do Teu poder. Traz revestimento de poder para os Teus filhos, Pai. Traz momentos profundos, Pai, na Tua presença. Quando eles estiverem a sós contigo, que tenham experiências profundas sobrenaturais, a ponto de não conseguirem ficarem de pé, mas a ponto, Senhor, do coração ser quebrantado, do coração ficar cheio de humildade, do coração chegar a ficar constrangido, Senhor, com tanto amor, com a Tua presença. Nos traz experiências vivas, Pai, contigo. Que Tu não sejas aquele Deus que a gente acha que está longe, ou que se ausentou, ou que nós estamos longe, mas que Tu sejas um Deus de perto, um Deus que nós sentimos a presença, que nós sentimos o cheiro,
que nós sentimos, Pai, o amor nos tocando todos os dias. Ó Jesus, que o Senhor, Jesus, o Pai da glória, conceda a todos nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem Tu és. Ó Deus, que os nossos olhos sejam iluminados, que o nosso coração seja iluminado, para que a gente possa saber, possa conhecer qual é a esperança do nosso chamamento, que possamos conhecer a esperança pela qual Tu nos chamou, Pai, e a riqueza da glória, a herança que nós temos sendo santos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, aleluia. Paulo.